Boa tarde para todos. Assistir ao nosso professor José Raul Teixeira, sua permissão para poder falar em Espiritismo na sua presença. Assistir ao noticiário da televisão brasileira nos remete muitas vezes a uma frustração, em virtude da quantidade de notícias que recebemos de todo o mundo, da multiplicidade de dores que ocorrem no nosso planeta e que muitas vezes nos desalenta na sensação de que o planeta caminha na direção do caos, de que nós estamos enfrentando uma dificuldade crescente na harmonia e na manutenção das instituições que apontam o progresso do nosso mundo. Mas a doutrina espírita, fazendo luz sobre o nosso entendimento, oferece para nós o desdobramento espiritual do que se dá do lado de lá da vida, a fim de que sejamos capazes de perceber de maneira mais nítida as raízes reais dos problemas que a nossa humanidade enfrenta e que somente com o olhar espiritual é que nos será possível perceber os desdobramentos que se dão no mundo das causas e que apontam as razões efetivas pelas quais determinados fenômenos ocorrem. Porque, segundo a doutrina espírita, para que nós possamos entender o futuro, é necessário conhecer o passado. E o Espiritismo nos fala, através de suas diversas obras, sobre o fato de que os planetas possuem marchas, ritmos de progresso. Assim como os indivíduos possuem o seu ritmo de caminhar em termos evolutivos, os mundos também possuem o seu ritmo, a sua atividade de progresso, no sentido de que nós consigamos, à medida que o tempo vai passando, executar tarefas mais nobres em termos daquilo que a vida nos pede. Então, dentro deste cenário, a doutrina espírita nos fala que no princípio da nossa história, para a composição da civilização da Terra, o governador planetário, conhecido por nós pelo nome de Jesus, valeu-se não somente das almas que estavam vindo no processo natural de progressão resultante da evolução das espécies, mas no sentido de dinamizar o progresso da Terra e de estabelecer um ritmo com a contribuição de espíritos mais experientes. Contou com a presença no planeta de espíritos oriundos de outros lugares do universo, que aqui vieram para trazer a sua contribuição em 5 áreas diferentes. Vieram eles contribuir na área da ciência, derramando conhecimentos novos dentro de um mundo onde se desconhecia basicamente tudo aquilo que tem hoje como verdade. Não se conhecia do fogo, não se conhecia a escrita, não se tinha a fala, não se conhecia a agricultura e nem mesmo a noção de Estado estava consolidada. Esses espíritos vieram, portanto, para trazer ciência para nós. Uma segunda área onde trouxeram um contributo relevante foi a área do conhecimento filosófico, aonde vieram estruturar os porquês da vida e responder às indagações profundas que o homem traz desde o início de sua civilização. Da mesma forma, num terceiro campo de conhecimento, essas entidades vieram à Terra para trazer o seu contributo na área da religião, oferecendo diversos ensinamentos com relação à estruturação do pensamento religioso no mundo. Uma quarta área aonde vieram contribuir foi nas artes, onde deixaram contributos nas diversas áreas aonde o homem expressa a questão do belo. E um quinto ponto aonde também esses espíritos vieram deixar a sua contribuição foi
na melhoria da qualidade orgânica dos nossos corpos, através do impulsionar do processo de mutação, a fim de que corpos mais aprimorados pudessem surgir na Terra, facilitando assim o reencarne de espíritos em melhores condições espirituais. Esses espíritos aportaram na Terra em diversos lugares do planeta. Eram eles, na verdade, espíritos que em outros lugares haviam se convertido em retaguarda, haviam se convertido naqueles que estavam atrapalhando o progresso de seus mundos. Então, aqueles que lá eram a retaguarda do progresso, estavam trazendo dificuldades para o desenvolvimento desses outros planetas, foram trazidos para a Terra para deixarem aqui o seu contributo excepcional. Se lá eles eram retaguarda, aqui eles iriam ser a vanguarda. Esses heróis anônimos trouxeram inúmeros conhecimentos para a formação das civilizações mais antigas, que até hoje o homem moderno, debruçado sobre os livros de história, fica a se indagar sobre as pirâmides do Egito, sobre a filosofia dos gregos, sobre a capacidade administrativa dos romanos, sobre os dons que os hindus possuíam, sobre o magistral conhecimento astronômico dos chineses, assim como também o conhecimento diluído entre diversos outros povos, onde esses companheiros também renasciam, não necessariamente em quantidades volumosas, mas também fazendo a sua presença entre medos, persas, caldeus, babilônios, sumérios, entre todas as outras áreas da nossa civilização, com um destaque particular para o povo hebreu. O povo hebreu também recebeu uma leva significativa dessas entidades e reservaram-se para encarnar nesse povo os mais teimosos, os mais radicais, os que tinham tanta convicção das suas verdades que tinham dificuldade de abraçar novos ensinamentos. E exatamente nesse povo judeu, o povo oferecido para ser aquele que era o mais radical, era o que tinha melhores condições para o estabelecimento do culto do Deus único, do chamado monoteísmo. É até uma questão controversa dentro dos estudiosos das religiões a consideração de que os judeus eram, na verdade, monoteístas. Vários estudiosos dizem que, ao invés de monoteístas, eles eram enoteístas. O enoteísmo é a doutrina na qual eu admito vários deuses, mas cultuo apenas um. E isso se vê quando em alguns pontos do Velho Testamento os judeus se referem ao Deus de Israel, porque o Deus de Israel é maior do que o Deus das outras nações, simbolizando de que existiam vários deuses, mas o culto ao Deus único era feito apenas dentro do território de Israel, embora reconhecesse deuses menores em outros lugares. Há alguns estudiosos que separam antes do exílio na Babilônia, para depois disso, para marcar o nascimento do verdadeiro monoteísmo com a ideia de um Deus que fosse realmente único a partir desse momento. Mas os povos antigos derramados sobre a terra possuíam grandes levas dessas entidades espirituais que aqui vinham no objetivo de oferecer a sua contribuição para a transformação do planeta. E, ao mesmo tempo, oferecia-se com essa oportunidade a chance para que esses espíritos individualmente garantissem o seu progresso pessoal, no sentido de poderem retornar ao planeta de origem. É como se eles viessem de um mundo maravilhoso que eles não conseguiram permanecer. E por não conseguirem o aval para permanecer nesse mundo, porque sua condição espiritual não lhe dava a permissão de ali ficar, vieram dar uma contribuição na Terra, até que alcançassem a condição mínima suficiente para poderem retornar aos seus mundos de origem, aos seus amores, às suas vidas que ficaram do lado de lá. Muitos desses espíritos, depois de algumas encarnações na Terra, dulcificaram seus corações e conseguiram a condição mínima suficiente para retornarem aos seus mundos.
outros não. Outros vieram à Terra e foram criando mais laços, mais compromissos, foram criando vínculos com o planeta, desequilíbrios que foram aumentando as vinculações deles com a Terra, de tal sorte que, no curso dos séculos, acabaram se ligando mais ao planeta do que ao seu mundo de origem e findaram por permanecer na Terra até os dias de hoje. Não foram muitos, mas muitos permaneceram até agora. Entre o povo hebreu foi onde ficou a maior leva, exatamente pela teimosia, pela dificuldade de abraçar novas propostas. Todo esse movimento de contribuição dessas entidades para a edificação de uma nova história partiu da iniciativa do governador planetário, Jesus, que, preocupado com o progresso da Terra, procurou a contribuição desses companheiros para que aqui se pudesse estabelecer uma nova ordem e um novo lugar onde eles pudessem se desenvolver. Mas esses espíritos preocupados com a possibilidade de virem à Terra e não alcançarem o sucesso, pediram ao governador que não os deixassem desamparados, que mandassem mensageiros, que eles pudessem ter o acolhimento de alguém que lhes dessem a verdade, a mensagem do amor. E assim foi estabelecido e assim foi feito. Durante o período da história da humanidade, diversos reveladores estiveram no planeta trazendo suas contribuições para os inúmeros povos que aqui aportaram. Nós temos os Vedas na Índia, há 3.800 anos antes do nascimento do Cristo. Nós temos o Bhagavad Gita há 3.200 anos, também na Índia, 3.200 anos antes do nascimento do Cristo, com Krishna trazendo informações excepcionais. Nós temos o pensamento de Moisés articulando a ideia do Deus único, 1.300 anos antes do nascimento de Jesus. Nós temos Siddhartha Gautama, o Buda, no Nepal, oferecendo a sua mensagem do autoconhecimento e da compaixão, oportunizando às almas a chance de encontrarem-se consigo mesmas. Nós temos o pensamento socrático, 400 anos antes do nascimento do Cristo, a fim de que na Grécia também existisse a oportunidade do resgate das almas que ali estavam. Não só esses, mas diversos outros mensageiros compareceram na história da humanidade, sob o comando de Jesus, para trazer a mensagem consoladora e oportunizar a esses espíritos a chance de se reencontrarem e terem a condição mínima de retorno aos seus mundos de origem. Assim se deu. E quando se percebeu que alguns deles iriam permanecer por mais tempo, não tinham condição, o Cristo começou a programar a sua volta, mesmo antes de vários desses mensageiros chegarem. As notícias do nascimento do Messias se perdem na poeira do tempo. Desde os primeiros profetas que surgiram em Israel, já existiam fragmentos do seu planejamento espiritual para que aquele estivesse. O Cristo veio, trouxe uma mensagem absolutamente revolucionária, marcada fundamentalmente pelo amor, e a partir do conhecimento que ele deixou na terra, mais uma leva significativa de espíritos conseguiu desalgemar-se de si mesmos e retornarem ao planeta de origem. À medida que isso ia acontecendo, o planeta ia sendo entregue para nós mesmos. Esses exilados que aqui estavam, retornavam, e nós íamos assumindo os postos de controle e de comando da Terra. Não tardou para que, de repente, nós estivéssemos caminhando num mar de mediocridade tão grande, pela nossa dificuldade de lidar com conhecimentos que havíamos herdado desses povos, mas que nós não sabíamos dar continuidade. O Egito entrou em decadência, a filosofia fugiu da Grécia, o Império Romano entrou em declínio,
A China não conseguia mais garantir o progresso que fazia e os povos antigos começaram a caminhar na direção da mesmice. Nesse período, no objetivo de fazer uma mudança significativa no planeta, o Cristo se valeu de uma estratégia excepcional. Ele sempre faz dessas coisas, surpreendendo a gente. Era preciso mudar o planeta. E ele disse, para mudar e fazer com que a Terra inaugure uma nova etapa, eu vou me servir dos piores para fazer o melhor. E juntou uma leva de entidades problemáticas, sofredoras, violentas, agressivas, e num movimento que a história não consegue esclarecer, essas entidades encarnaram num curto espaço de tempo, constituindo nas fronteiras do Império Romano o surgimento dos povos bárbaros. Eram os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, os hunos e tantos outros povos que nas fronteiras do Império Romano, com suas verdades não helênicas, foram comprimindo o Império Romano, que acabou por ruir, e com esse processo de ruína surgiu uma nova era da humanidade. Terminava-se a Era Clássica, começava a Idade Média. Era o período no qual novos reinos iriam surgir, ia surgir o feudalismo, iam surgir várias estratégias de articulação política no mundo, em função da nova realidade na qual os exilados que aqui estavam já eram poucos, era preciso uma nova ordem econômico-política para reger o planeta. Esses espíritos chamados bárbaros, eles eram realmente bárbaros. Não que eles fossem assim tão desacisados, mas é porque pelo conhecimento da época, aqueles que não conheciam o pensamento helênico, por isso mesmo eram chamados de bárbaros. E eles ficaram chamados de bárbaros. Muitos deles eram realmente da pesada. Os vândalos, por exemplo, nada plantavam. Saqueavam as cidades e iam a cada cidade saqueando e se destruindo, saqueando, até desaparecer. Os hunos, comandados por Átila, também vindo daquelas regiões da Pérsia, hoje o Irã, invadiram o Império Romano e foram destruindo tudo que tinha pela frente. A ponto de se dizer, mas é um exagero, que o cavalo de Átila carregava um homem tão perverso que onde o cavalo pisava, nem grama mais nascia. Mas esses homens tão violentos possuíam alguns hábitos interessantes. Não gostavam do trabalho, gostavam da guerra, adoravam metais, adoravam viver de maneira dissoluta, tinham roupas extravagantes, não gostavam de nenhum tipo de regramento para as suas condutas, viviam dos seus vícios, viviam da satisfação dos seus prazeres, sem nenhuma regra que lhes estabelecesse a conduta. Evidentemente, esses espíritos não puderam ficar muito tempo no planeta. Eles vieram realizar esse trabalho de ruptura do Império Romano e foram recolhidos no plano espiritual porque o reencarne deles em massa é muito perturbador. Eles ficaram, portanto, na falta de uma palavra melhor, guardados. O livro do Apocalipse fala sobre essas entidades, dizendo que o Senhor iria pegar Satanás e iria guardar por 1000 anos. Satanás ficaria guardado por 1000 anos, por conta da perturbação que produzia no mundo se reencarnasse. Essas entidades, portanto, elas foram recolhidas para que não tivessem o reencarne novamente dessa maneira, para não perturbar o movimento da Terra. Mas nós fomos passando pela Idade Média, passamos pela Idade Moderna, atingimos a Idade Contemporânea, assim chamada, e era o momento de iniciar o processo da transição planetária.
A mesma coisa que tinha acontecido lá atrás com os outros mundos, que nos legaram esses espetaculares companheiros que vieram construir o conhecimento na Terra, agora era a vez da Terra passar pelo seu período de transição. Era a época de fazer o balanço na Terra sobre essa mudança. A Terra teria uma transformação para acontecer em breve, alterando a sua condição de planeta de provas e expiações para ingressar, segundo a conceituação espírita, no formato dos mundos de regeneração. Quando isso vai acontecer? Diz a obra básica que isso vai acontecer com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Com os homens é quando eles ajudam. Então, quando os homens estão com a mudança, ela ocorre mais rápido. Então, quando é com os homens, é quando nós trabalhamos em favor desse progresso. Acontece mais rápido. Sem os homens é quando os homens são indiferentes ao progresso. Demora mais, porque indiferentes ao progresso, a lentidão das mudanças é maior, então só vai acontecer depois daquilo que poderia ser feito. E alguns desses companheiros podem não conseguir a concessão de permanecerem junto com os demais companheiros do planeta. E existe a terceira condição, que é apesar dos homens, que é quando nós nem contribuímos nem ficamos indiferentes, nós atrapalhamos o processo de caminhar. Aí atrasa mais ainda, e quando fica apesar dos homens, esses companheiros certamente não permanecerão na mudança que vai acontecer. Quero lembrar as mulheres que é com os homens, sem os homens e apesar dos homens, tá? As mulheres estão fora desse processo. É porque elas colaboram sempre, é o homem que tem essas três condições, com, sem e apesar. Mulher é sempre, né? Com, né? Nesse processo de mudança, era necessário que o Espiritismo viesse para que pudesse auxiliar a que houvesse uma compreensão diferente da vida após a morte, a fim de que nós tivéssemos a condição de enfrentar esse processo de transição que viria. Um processo de transição no qual estamos vivendo agora. É nítido para quem vive na Terra hoje que estamos vivendo uma transição. Basta ligar o noticiário para ver. Kardec mesmo no livro da Gênese, no seu último capítulo, em que trata da geração nova, diz que um observador atencioso, observando a humanidade na transição, vê claramente a geração que está chegando e a geração que está saindo, pelo perfil dos seus interesses, pelos seus ideais e por aquilo que sonha. No período de transição, há convulsão de interesses. Um grupo que puxa na direção do progresso, que seria o com os homens, um grupo que puxa na direção contrária, que seria o apesar dos homens, e o grupo que assiste, que é o grupo que diz sem os homens. Ficamos assistindo esse debate entre o bem e o mal na tentativa da manutenção de seus interesses no planeta. O curioso é que quando chega esse período de transição, alteram-se as condições do planeta em termos de reencarnação. É como se o planeta Terra ele tivesse 4 torneirinhas de espíritos que ficam abertas e os espíritos ficam reencarnando através dessas 4 torneiras. Uma dessas torneiras é a torneira dos espíritos primitivos, uma torneira que pinga espíritos que vêm de mundos mais atrasados para vir à Terra, fazer uma pós-graduação e depois retornar para os seus mundos de origem. Eles vêm aqui conhecer como se planta, conhecer a agricultura, eles vêm conhecer sobre fala, eles vêm estudar sobre o fogo, organização social de tribos, aprende e voltam para os seus mundos para dar o contributo dos lugares aonde saíram. Essa é a primeira das torneiras. Ela está aberta e quando chega na hora da transição, ela não muda. Ela não muda porque isso não muda nada. Então a torneirinha que está lá com os que são primitivos não vai mudar. Permanece. Uma segunda torneira é a torneira dos maus.
torneira dos maus. Os maus são os que estão na terra. A terra é um planeta de provas e expiações, são aqueles que costumeiramente reencarnam na terra. Esses vão continuar reencarnando. Encarnam e reencarnam, encarnam e reencarnam. Quando chega na hora da transição, cria-se um filtro lá embaixo da torneira. Kardec diz o seguinte, que não permanecerão na terra os maus não tocados pelo bem. O que são os maus não tocados pelo bem? Os maus não tocados pelo bem são os maus não tocados pelo bem, ok? Esses não permanecerão. Eu não sei de onde foi que o movimento espírita tirou essa ideia de que os espíritas não vão ficar na terra, só se forem o mal não tocado pelo bem. Se forem realmente, aí não vão ficar na terra. Mas os que não permanecem são aqueles que são maus e que não estão interessados em mudar. Se nós estamos interessados em mudar, ainda que não tenhamos a condição ideal, nós não podemos nos colocar na condição de maus não tocados pelo bem. Então, esses espíritos são os que estão no processo natural maior do planeta, é a maior das torneiras, em que os espíritos vão e vêm na expectativa de nascer e renascer. Uma terceira torneira é a torneira dos espíritos bons. Os espíritos bons, eles pingam no planeta. De vez em quando aparece, vem um Gandhi, vem uma Madre Teresa, vem um Chico Xavier. Então vai pingam aqui e vai fazendo. Quando chega na hora da transição, essa torneira abre. E uma quantidade maior de espíritos nessa condição vem para fomentar o processo de transformação. Quando se fala em abrir, não são milhões, são milhares. Eu não preciso de milhões de Gandhis para mudar a Terra. Milhares de Gandhis já era mais do que suficiente para o planeta mudar, porque não são eles que vão fazer, eles vão estimular para que a mudança aconteça. Não precisa que todos se tornem assim. Não é mundo ditoso. É para que nós tenhamos alguém que nos aponte o caminho e nós é que vamos seguir nessa direção. E há uma quarta torneira. Nós temos a dos primitivos, nós temos a dos maus, nós temos a dos bons. A quarta torneira é a torneira dos péssimos. Essa torneira ela é bem pequenininha, porque se abrir demais estraga. Então os péssimos, eles pingam bem devagarinho. E quando chega na hora de uma transição, na qual nós vamos seguir para um momento melhor do planeta, em que nós vamos nos transformar para melhor, em que o mundo vai progredir, que nós vamos avançar, essa torneira dos péssimos, nós vamos lá e abrimos de vez. É porque o Apocalipse diz que Satanás vai ficar preso 1000 anos. Já está solto. Já está solto. Os 1000 anos se cumpriram. Aí diz, mas meu Deus, não era hora de lacrar essa torneira, tirar, colocar um plug no lugar para não vir, para poder melhorar? Não, é necessário que isso aconteça. Em períodos de transição, essas entidades encarnam num volume muito maior do que costumeiramente encarnam, por duas razões básicas. Primeira das razões, esses espíritos necessitam de uma oportunidade, porque se nós fecharmos a torneira, como que eles vão mudar? É a chance que esses companheiros têm para se transformar. É talvez a última das oportunidades que eles possam ter de reencarnar na Terra. Não podemos negar essa oportunidade para eles. Eles são irmãos como nós, estão guardados há muito tempo, mas precisam renascer. Faz parte da lei do progresso. Mas a segunda razão pela qual eles renascem é em função das necessidades, não que eles têm, mas que nós temos. Nós precisamos deles para medir a nossa capacidade de fazermos o bem. Entre as cartas apontadas no livro Apocalipse, a carta para Laodiceia,
Lá dizia Jesus na carta, falando para os discípulos de Laodiceia, diz: eu quero que tu sejas quente ou frio, que se tu fores morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Existem muitos companheiros que estão numa mornice, nem sabe se é bom, nem sabe, não sei, eu vou vivendo. E não existe neutralidade no bem. Jesus falava que quem não ajunta comigo, espalha. Quem não for por mim, já é contra mim. Há uma ilusão muito grande de acharmos que existe o caminho do bem e o caminho do mal. O mal não é caminho, o mal é descaminho. Só há um caminho, que é o caminho do bem. Fora do bem, você já está no mal. O mal não é o contrário do bem, é a ausência. Não tendo bem, já existe o mal. Então esses companheiros, eles vêm até para despertar em nós a percepção de quem nós somos. Por isso, na nossa sociedade atual, existem tantos convites enlouquecedores em redor dos nossos passos. Muitos companheiros que se acham capazes de superar determinadas loucuras do mundo, se veem atraídos por movimentos que surgem na Terra hoje, nos chamando para a execução de processos de violência que a gente nem imaginou que ainda existisse dentro das nossas almas. Esses movimentos, portanto, são formados por entidades desse teor, desse naipe, que aportam na Terra e promovem um processo de catalisação, como se fossem movimentos catalisadores, que dinamizam as pessoas que se fascinam por eles e se filiam a determinados movimentos de violência, por encontrarem eco nas suas almas daquilo que está sendo proposto. E observamos, muitas vezes, a juventude abraçar essa proposta como se ela fosse a melhor de todas aquelas que poderiam acontecer. Mas o Espiritismo nos aponta que nós precisamos observar que essa movimentação que ocorre no campo religioso, no campo político, no campo social, no campo das relações afetivas, todas essas mudanças enlouquecedoras nas quais vivemos, são os processos terminais dos estertores do velho mundo. Estamos vivendo um momento em que os nossos valores estão sendo questionados. Diz o Apocalipse que por se multiplicar o mal, o amor de muitos se esfriará. Porque haverá tantos convites enlouquecedores que nós, de repente, vamos nos perder no objetivo que temos para cumprir. Vamos nos desviar o olhar. Vamos nos perder com relação a isso. E na nossa sociedade de hoje, nos conflitos existenciais que nós vemos hoje, cresce o suicídio, cresce o desejo da eutanásia, a questão do abortamento, a violência, tantos dramas que existem, mas que são todos eles efeitos, porque todos decorrem de uma única causa primária, que é o materialismo, o vazio existencial. Se nós pudéssemos, de alguma forma, observar a raiz de todos esses fenômenos de loucura, nós observaremos que o vazio existencial está na base de todos eles. Independente de ser o abortamento, a eutanásia, o suicídio, a violência, o fanatismo, a depressão, tantos dramas que decorrem desse problema, o nosso vazio existencial. A própria doutrina espírita aponta no Livro dos Espíritos que ela tem uma doutrina que ela tem que combater. O Espiritismo tem um opositor, tem uma doutrina para combater. E a doutrina para combater é o materialismo. Porque é ele que promove todo esse processo de desagregação da nossa sociedade. É o materialismo que destrói a estrutura da família. É o materialismo que destrói as crenças mais internas que se possa ter. A falência das religiões, a desagregação familiar, estão todas elas enraizadas no materialismo. Não adianta nós combatermos o aborto, a eutanásia, o suicídio, se nós não trabalharmos na base. É na base que nós temos que atuar, não é em cima. Hoje nós assistimos um processo de degradação da nossa sociedade com o problema das drogas.
E o nosso movimento espírita muitas vezes faz silêncio sobre essa questão. Nós temos um trabalho assistencial extraordinário que foi feito no Brasil ao longo de tantas décadas. Só que hoje, na atual situação da sociedade brasileira, talvez muito mais grave do que a fome seja a droga. Porque ela está destruindo as raízes da nossa sociedade. E o movimento espírita, que foi tão hábil, tão capaz de se mobilizar em prol do faminto, do descabizado, do que passava fome, está tendo dificuldades para perceber a necessidade que tem de se voltar para esse drama, criando estratégias para acolhimento daqueles que se perderam no caminho, daqueles que estão tateando no escuro sem encontrar uma perspectiva para as suas existências. Se nós não percebermos a excelsitude daquilo que a doutrina espírita representa, nós não somos dignos dela. Porque a mensagem da doutrina espírita é como se fosse a água viva que mata a sede. É aquilo que vem dessedentar aquilo que o ser humano tanto precisa, esclarecendo da imortalidade, da causalidade das coisas, da nossa filialidade com relação a Deus e de todos os processos de amor que nós precisamos desenvolver para dar sentido à nossa vida. Se nós retirarmos dos nossos corações a crença e a percepção da imortalidade da alma e da reencarnação, que sentido fará existir? É preciso que nós nos debrucemos sobre o processo de transformação da sociedade, não de maneira desarvorada, mas nós precisamos nos organizar sim, porque o planeta atravessa um processo de transição, e essa transição será tão ou mais lenta de acordo com o nosso contributo com relação a esses conflitos. As questões da vida hoje, elas estão enraizadas nas dúvidas que os seres hoje, que nós seres humanos atravessamos, nos questionando: meu Deus, para que eu vivo? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido de eu existir? E a doutrina espírita vem nos trazendo a consolação, nos mostrando que os nossos amores que partiram antes de nós estão vivos e que nos aguardam, que as nossas existências têm uma função excepcional dentro da vida que temos para viver, que cada segundo na Terra é extremamente precioso para o nosso processo de transformação. É preciso que nós nos mobilizemos nesse sentido para que tudo faça sentido para nós, para que a vida comece a ser percebida de uma outra maneira. Senão o esforço do Cristo acabará sendo frustrado mais uma vez. Haverá um postergar dessas experiências. A Terra vai amargar por mais tempo a transição. E se nós não nos mobilizarmos nisso e nos apresentarmos como aqueles que são indiferentes ao bem, ou seja, os maus não tocados pelo bem, nós poderemos sim ser chamados para ingressar nessas equipes que terão que deixar a Terra. Não é esse o objetivo da espiritualidade. As páginas estão em branco, elas ainda não foram escritas. Somos nós que escrevemos a nossa própria história. Somos nós que colocamos a tinta das nossas vidas nas páginas por escrever. E é o nosso comprometimento nessa transformação que pode dar à nossa sociedade o ritmo que ela precisa enfrentar para que as transformações efetivas possam acontecer. Sem isso, nós estaremos perdendo tempo e ocupando o tempo de Deus. Porque recebemos uma mensagem renovadora, guardamos para nós e não partilhamos esse processo com os mais que conosco convivem. A transformação da Terra no mundo melhor não acontecerá se nós não preenchermos esse vazio que o ser humano possui. E somente a partir de uma compreensão mais plena do que seja o existir, será possível nós retirarmos esse exército de deprimidos, esse exército de potenciais suicidas, esse exército de potenciais abortamentos e de eutanásias, trazendo os indivíduos não para recriminá-los ou condená-los, mas para acolhê-los nos braços do Consolador, sem condená-los, mas abraçá-los e dizer que todos nós temos um futuro grandioso pela frente. É preciso apenas que nós mudemos. Muitos de nós
podemos estar aqui esquecidos de nós mesmos, mas lembrados dos nossos entes queridos, dos nossos mundos de origens, que ainda aguardam pela nossa possibilidade de retorno. Não são muitos aqueles que hoje enfrentam a sensação de saudade, a sensação de que estão no mundo, mas que pertencem a um outro lugar, que sentem saudade daquilo que nem sabem direito o que é. E todas essas coisas decorrem pela percepção íntima do degredo, do exílio, da sensação da saudade de um mundo que se perdeu, de um lugar que se teve e que de alguma forma nós perdemos a concessão de estar nele. Aquilo que está gravado no livro do Gênesis, com a história mítica de Adão e Eva. Este sentido é que nós precisamos cultuar para que a vida possa desabrochar dentro de nós de maneira efetiva e assim possamos nos congraçar com a grande espiritualidade que nos circunda, esperando pela nossa chance de retorno aos nossos mundos de origem. Muito se tem escrito sobre essa questão da transição, dos exílios e da necessidade que nós temos de retornar aos nossos mundos. Nós temos no movimento espírita uma poetisa que escreveu uma poesia sobre isso, e eu gostaria de deixar essa poesia para nós, porque se nada do que eu disse ficar, a poesia ficando, eu já me dou por satisfeito. Ela diz assim: para depois da amarga angústia e do medo, muito além da vil maldade e da ambição, há outro mundo, o meu mundo, tão pequeno, de ventura, de coragem e compaixão. No meu mundo, o tempo passa lentamente, dando tempo para a vida acontecer. Cada instante permanece eternamente, paciente, para nada se perder. Nele, os deuses descem o monte imponente e dançam leves de mãos dadas com os mortais. Não se ora, pois eles já estão presentes. Não se implora, porque tudo o que se quer se faz. No meu mundo, o sol brilha tão suave que a lua sempre vem lhe namorar. Nele a chuva cai de volta em mansos mares, preparando sua hora de voltar. No meu mundo, não nos serve a esperança, nem saudade ou desejo de encontrar, já que nele não existe a distância, todos vivem com os que amam, tudo está. No meu mundo, onde o campo doura o trigo, onde o amor faz a paixão se eternizar, nesse mundo que humilha o paraíso, nesse mundo eu não mereci entrar. Eu te sinto, eu te quero e não consigo te deter, nem te poder, nem pertencer. Ó meu mundo, tal saudade de ti sinto que a esperança desencanta de viver. Trago na alma vermes, vícios que te ofendem. Ó meu mundo, não ousei te macular, mas fui-me logo ao buscar de outra gente, outros montes, outros sóis fui procurar. Procurando, me perdi e renegada, sob o manto da vergonha me escondi, e ocultando nesse manto a infesta chaga, mergulhei em outra terra e me esqueci. Noutra terra, onde graça, astúcia e medo, e rasteja o fanático e o descrente, mas que amansa os vispárias em degredo, com o fogo e com a dor que range os dentes. Nessa terra há saudade, o tempo é curto, sem dar tempo para nada acontecer. Alegrias se esvaem em segundos e logo todos se acostumam a sofrer. Nessa terra, o louco sol acende e torra, que a lua assustada nunca o vê, onde a chuva fria cai, alaga, afoga e tudo seca quando escolhe se esconder. Nessa terra, os lares tombam maculados,
vícios, dores, desespero, traição. Nela os deuses lá do monte restam mortos e outros deuses se impõem à multidão. Triste solo, onde os campos geram fome, tristes homens nem percebem o que não têm. Diferente do meu mundo lá tão longe, nessa terra paraíso é de ninguém. Nesse chão o sofrimento é poesia, e o amor, matar o amor é natural. Nesse orbe há tanta dor na alegria, que eu entristeço na alegria que faz mal. E quando o desespero me trespassa o peito, e em lágrima recorro à oração, nessas horas eu percebo o doce beijo ao acalmar-me, consolando o coração. E uma era lentamente se passou, e a dor moldou-me a alma em mansidão, perfumou-me a antiga chaga, e já sem dor despertou a renegada da ilusão. E ao longe do meu tão pequeno mundo desce um canto, reconheço esse cantar. São meus deuses, sim, são eles que me buscam. Volta, filha, dizem os deuses, volta para o teu lar. Quando o teu peito se rasgou em desespero e chorosa recorreste à oração, nessas horas te mandamos doces beijos, dizem os deuses, para acalmar-te o coração. E o manto da vergonha então se ergueu, e esta antispária, agora redimida, ergueu voo ao seu mundo, à sua vida, foi dançar junto dos deuses que escolheu. No meu mundo, onde o campo doura o trigo, onde o amor faz a paixão se eternizar, nesse mundo que humilha o paraíso, nesse mundo, hoje, eu consegui entrar. Samia Awada.